Olá pessoas, tudo bem? Começamos mais um Under 3, dessa vez para falar de Gundam novamente, com ela, Juliane e Maicon. Lembre-se de seguir a gente também no Anchor, estamos em todas as suas plataformas de podcast, vai! Antes de falar dos Mobile Suits, a gente tem que falar de uma coisa diferente desse anime do Witch from Mercury, que são as empresas, cada uma com seu próprio design, as suas ideias de modelos e tudo mais. Isso foi algo bem interessante que o Witch from Mercury trouxe, né? Que como tem várias empresas e cada empresa tem o seu modelo de mecha diferenciado, a gente tem uma série de Gundam que a gente tem vários modelos diferentes mesmo. Tem os Gundams mais troncudos, que nem são os da G-Turk Heavy Machinery, que daí vem o porquê que eles são tão largos e pesados. Tem a Pale Technology, mais leves, mobile, sabe? E tem a Grassley, né? Qual é a parada da Grassley? É Anti-Gundam. Anti-Gundam. Isso, é verdade. É a Grassley Defense System, né? Que é a tecnologia do antídoto. E, por causa disso, eles são especialistas anti-Gundam, o que acabou ficando defasado até a Aerial voltar, né? E a gente no prólogo tem a Ox Earth, que é a empresa lá do Donald Trump, e isso não é uma piada. É verdade. Que ela é extinta e depois vem a herdeira dela, né? A Shinsei, que é a empresa de Suisei, a empresa de Mercúrio, que eles fabricam basicamente até agora a Aerial e provavelmente os Ilfrits, que são os Elfrits, que são os Gundams da Dawn of Fold, que são os Gundams do pessoal da Terra, que muito provavelmente são todos produzidos pela Shinsei, né? E eu acho interessante como que, baseado nessas escolhas deles, você consegue reconhecer muito facilmente de qual empresa é o Mobile Suit. Sim. É que nem você olhar o Faract, o Zwart da Pale Technology, você consegue ver que todos eles têm essa diferença que eles conseguem voar. Diferente dos outros Mobile Suits que ou eles são Mobile Suits terrestres ou eles precisam acoplar um booster nas costas, os deles vêm de fábrica. E é interessante como essa ideia da engenharia deles faz sentido no mundo onde tem várias empresas, as três que ficaram maiores ali meio que do cartel dos caras, né? Cada uma foca em uma especialidade diferente, né? Então faz muito sentido. O que eu acho legal dessa parada das empresas é que pelo menos na Pale Technology você consegue ver o design deles no próprio Gundam. Porque geralmente em Gundam, os Grunts, eles são o soldadinho padrão da galera, é sempre muito diferente dos Gundam. Você não consegue, fica parecendo o Gundam, uma parada fica meio alienígena dentro do universo. Como o Wing é completamente diferente. Sim, os Mobile Dolls. Em Double O é completamente diferente. Você consegue ver, por exemplo, os Ward no Faract. Você consegue ver parte do design dele, a parada de que eles usam bastante tecnologia aérea diretamente como influência no design do próprio Gundam. Da aérea a gente não consegue saber, né? Porque pelo menos por enquanto eles não têm nenhum grunt, né? Porque é padrão também no universo de Gundam. Você primeiro fazer o Gundam, depois você fazer um bocado de soldados Hitler, né? O estilo dele, como era com GN, né? Que eram os filhos do RX-78. O que vai ser legal ver se vai ter mais alguma coisa, tipo as outras empresas fazerem Gundam. Né? E falando mais especificamente dos Mobile Suits, a gente tem a Aerial, né? Nossa Gundam protagonista, que ela literalmente agora é um personagem também, porque ela conversa com a Suletta. Se você quer saber mais do que a gente tá falando, a gente tem uma teoria aqui, que já não é mais teoria, já foi confirmado, mas a gente explica com mais detalhes. Não foi confirmado, Ju. Foi confirmado, tá lá, tá confirmado, porra. A gente acertou, a gente é foda. Sim. Nunca erramos, só quando erramos. Anyway, tá aí no descritivo do episódio tudo que a gente for referenciando aqui nesse. O interessante do Aerial, né, comparado com os outros Gundams, desde o Double O, a gente tem um movimento das animações de Gundam, pelo menos nos spin-offs, deles tentarem sair um pouco do design padrão de Gundam, sabe? De tipo, no Double O, eu lembro que ele até foi bastante criticado justamente por causa disso, que, eles tinham a cintura mais fina, eles tinham um design muito diferente do que se espera de um Gundam, né? O Witch from Mercury, eu acho que com a Aerial, eles conseguiram chegar no meio termo interessante, sabe? Você consegue bater o olho e falar, porra, isso aqui é um Gundam, mas ao mesmo tempo, se você pegar os anteriores dele, você consegue ver que tem várias diferenças. A cintura fina, que a gente falou, a Aerial, ela parece muito humana, né? Depois, quando a Aerial tem aquele upgrade, ela fica ali com os ombros mais largos, né? Mantém a cintura fina e tudo, mas as pernas também não ficam tão... Só que a primeira versão dela
ela ainda assim tem um rosto muito humano, né, cara? Depois que ele fica com um aspecto de máquina maior na segunda versão. Se você comparar o rosto da primeira e a segunda versão, eu acho que a maior diferença... Eu acho que o que deixa a Ariel tão humanizada, por assim dizer, são os olhos. Os olhos dela são muito grandes pro que a gente tá acostumado a ver em Gundam. Em Gundam, geralmente, tipo, o olho é bem pequenininho, assim, em relação à proporção da cabeça, sabe? Da Ariel é uns olhão, que tipo, fica quase uns olhões de anime. E geralmente ele tem ele é meio em V os olhos, então dá aquela expressão que o Gundam tá sempre puto, né? Mas finalmente faz sentido, né? Eu ter o olhão, porque pra todos os efeitos é a câmera, né? Chega meio bizarro nos designs mais antigos assim, quando a Vefin ela fica muito sobre os olhos assim, que fica parecendo que o próprio design do Mobile Suit tá obstruindo a câmera principal. Mas isso é curioso, se a gente pegar o design antigão do RX-78, o design mais quadradão dele mesmo... Caixa de sapato. O caixa de sapato mesmo, sem ser essas versão repaginada, pra ele ficar com mais cara de máquina. O antigo, ele também tem uma cara muito humanizada por causa desses olhos grandes, né? Ele parece que é um personagem vestido de uma armadura com uma cabeça de samurai, sabe? Sim, ele é muito cara de samurai mesmo, essa antiga. Os olhos dele são bem maiores. Nessas versões que são esses remasters e tudo, que ele tem esse olhinho mais fino. Eu acho que é os olhos que humaniza. Ele é bem, sabe o quê? Stormtrooper. Se você tirar o azul aqui, ele é todo Stormtrooper. Não sei não, acho que ele é mais samurai do que Stormtrooper, viu? Não, mas foi uma das inspirações do próprio Tomino. Tá ligado? Era bem Star Wars, né? Tipo, samurai ninja, né? Tem a máscara de ninja com o capacete de samurai. Porque ele tem o Kabuto, né? E até a Vefin é aquele adorno do Kabuto, né? Eu tenho que, novamente, falar da sonoplastia do Aéreo, que é maravilhosa. O som dos funnels, dos escudos, quando o escudo defende, que dá aquele sonoro... Cara, é lindo o barulho desses escudos, cara. Foi muito bem feito, é muito satisfatório. E o Aéreo tem um robinho, né? Porque, tipo, geralmente em todas as séries de Mobile Suit Funnel é a parada, tipo, de Mobile Suit final. A Aéreo tem funnel desde o começo. E é geralmente do vilão, né? Funnel. Raramente o protagonista tem funnels. Tanto que depois a gente vai ver que o Farakty também tem os funnels dele. Mas nem se comparam. O protagonista geralmente tem funnel na forma final. Tipo, com o upgrade final do modo, tipo, o Strike Freedom, o Nu Gundam e o High Nu Gundam. É porque ficou mais comum usar funnel nos últimos tempos, né? Porque era aquela coisa assim, como o Gabriel falou, era coisa de vilão. Aí agora é bom o herói esfacelar os inimigos também. Porque o vilão, ele tinha aquele... Ele levantava a mãozinha assim e virava a mãozinha, e aí os funnels iam lá matando todo mundo. É coisa meio de vilão, né? Você esbagaçar o inimigo. Acho que outra característica que a Aerial tem também, é bem característica da maioria dos Gundams, tipo o Strike, por exemplo, é que ele é um Gundam um pouco generalista, né? Porque como ele não tem uma coisa muito específica dentro do design dele, ele é aquele boneco que você pode pegar, equipar algo diferente, colocar aqui uns propulsores, tira a arminha, coloca uma arma grande, tira a arma e coloca tipo uma espadona, sabe? Isso é bem característica dos Gundams protagonistas. É pra não ficar monótono, né? Troca de equipamentos. Isso tá na raiz do próprio Gundam, tá ligado? O RX-78 era pra ter isso também, mas ficava sempre aquela briga de Tomino contra os executivos, né? Porque os executivos da Bandai, Toei, toda essa galera, eles queriam que fosse um brinquedo e o Tomino queria que fosse uma arma de guerra. Aí ficava, tem o martelo do Gundam, aí o Tomino tira o martelo do Gundam nos filmes. Mas ele pode se dividir, porque aquela tecnologia lá do Core Fighter era pra ser bem mais usada. O Tomino nos filmes ele deixa pra ser o mínimo possível. Sim. Aí tem esse, ele sempre teve isso, só que sempre é a eterna briga, né? É brinquedo ou é arma de guerra? É os dois, e a gente adora. Gente, vocês lembram do filme do Herbie? Lembro. Será que o Herbie também morreu a filha de alguém? E aí ele... Provavelmente. Tipo Christine? Que nem a Aerial. É a lei. Quantas layers tem o Herbie? Caraca. Tá aí, mano. A inspiração da Aero é Christine, o carro assassino do... Meu Deus, como é que é o nome do cara? Do Stephen King.
cara. Ah, tirando que a Aéreo ela é menos assassina do que a piloto dela, né? Porque a Lady Próspera colocou uma criança lá dentro, né? Não uma adolescente amargurada. Mas também era uma criança na Christine. O cara só tinha 14 anos. Não era não. Só tinha 14 anos, ele tava na escola. Ah, mas 14 anos já é idade suficiente pra ter ódio. Ainda mais no colégio. Não, peraí, mas a Eric entrou lá dentro, a Eric tinha 6 anos, 4 anos. A gente não sabe com quantos anos a Próspera embalou a criança e colocou dentro do robô, né? Balou, é ótimo. Mas, se a gente ficar só falando de Aéreo aqui, são 2 dias. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo só sobre Aéreo, a gente conversa outro dia. Mas vamos agora para os Mobile Suits preferidos, começando com o Michael. Meu Mobile Suit favorito da temporada é o Garibaldo. Voltando aqui, eu gostei bastante do Garibaldo, é porque ele, pra mim, foi uma das melhores lutas. Porque, tipo, as outras lutas da temporada foram muito tirinho, e eu não sou muito fã. Ele foi bem mais no mano a mano, né? Apesar de a gente não ter conseguido ver todas as habilidades de combate dele, porque o pai do Guel tava tentando roubar, né? Botando outra pessoa pra pilotar. Eu gostei bastante disso, né? E tem o modo locomia dele, com as espadas voando em volta. Girando, né, cara? O quad arm lá. É pra você ver como realmente os pilotos são adolescentes, tá ligado? Quando os guris na escola começam a girar os braços quando estão brigando. É exatamente essa a estratégia de luta do Garibaldo. Ele tem um quezinho, né, de Nightmare Flame, de Code Geass, né, que é com o cabo no pé. Que é um inferno em Code Geass, todo mundo tinha esse cabinho pra nada. Nunca usava por porcaria nenhuma, usava como arma o negócio, o cara podia ali puxar. Engraçado, era como arma mesmo. Pra derrubar o helicóptero, o cara usava um cabo pra derrubar o helicóptero. O Mobile Suit vai passar ali, você puxa de um lado e puxa de outro, o cara derruba. E ele é uma parada, ele é muito multiuso, tá ligado? Ele tem escudos, voadores, ele tem 4 braços, ele tipo... É aquele negócio, você vai estar lutando até o final. Vai perder braço, vai lutar, vai perder mão, vai lutar, vai perder perna, vai lutar. E ele tem essa cara de alien do caramba, muito massa. O bacana disso também é que, assim, em tese é uma coincidência, mas a gente sabe que é proposital em nível de roteirização e tudo. Os Mobile Suits da G-Turk, eles representam bastante o que é a personalidade do Guel. Porque o Guel é esse cara que, tipo, porra, ele precisa de um troço grande e resistente porque é o jeito que ele luta, ele vai pra cima. A gente viu isso na luta dele contra o Faract. E uma coisa que eu gosto do Garibaldi é que apesar dele ser um mecha Mobile Suit grande, parrudo, ele não é tão largo que nem é o de Lanza, por exemplo. Sim, eu, pessoalmente, eu não gosto muito de designs de Mobile Suit que eles são muito grandes e pesados, sabe? Que nem o de Lanza, que nem um Golf, sabe? Agora, o Garibaldi, ele é robusto, ao mesmo tempo que ele não é largo, demasiadamente largo, e eu gosto dessa cara de kabuto dele, que ele parece que ele é um besouro, sabe? Um besouro vermelho. Eu acho muito legal esse visual dele. E você vê que é uma evolução da própria tecnologia da G-Turk, né? Porque você vê todos os outros Mobile Suits que ele apresenta durante a temporada, todo mundo robustão, porque é pra aguentar porrada. Ele é mobilidade, armas de longo alcance, apesar do Guel ser aquele famoso idiota, né? Tem uma metralhadora e atira a 1 metro do inimigo. E é foda, velho. Eu gostei bastante dele, velho. E é vermelho, né? 3 vezes melhor que um Mobile Suit normal. E o design dele meio que baseia o do Schwarzenegger, né? Que é o pretinho. O pretinho tá vindo, que todo mundo a gente já sabe quem vai ser. Que ele vai ser o Mobile Suit do Bob, né? Provavelmente. Do Bob, do Guel. Do Bob. Não existe mais Guel. Guel morreu junto com o pai dele. Agora é Bob o construtor. Mas falando em morte, não deixa esse canal morrer. Inscreva-se aqui e dê o like também. Comente aí o que você acha, se você concorda, discorda, o que você prefere ver. E agora vamos para o Mobile Suit de Juliane. Opa! O meu preferido, eu acho que ele tá bem par a par com o Garibaldi, que é o Faract, porque eu gosto desses Mobile Suits que eles são muito temáticos, sabe? E o Faract é aquele Mobile Suit que você bate o olho e você pensa, porra, esse Mobile Suit aqui, pelo design dele, ele é rápido e ele é o sniper, saca? Então, quando o design ele é algo que ele foi tão bem pensado que você consegue bater o olho e dizer o que aquilo faz só de olhar pra ele, sem precisar ver ele em ação, ou sem precisar ler nada sobre, eu acho que, tipo, a pessoa, tipo, ganhou na hora de fazer o design dele, sabe? E o bacana é que a gente consegue ver isso bem na luta dele contra a Aerial,
que porque como a vantagem dele é mobilidade e, oh deuses, coincidentemente o local que escolheram para ter o combate era no espaço, né? Sendo que o aéreo não tinha nem a jetpackzinha dela. Então, tipo, ele tem essa superioridade de voar, né? Que é uma diferença da Pale Technology. Eu gosto que a Ju falou que você bate o olho e você sabe que ele é de combate a longa distância. O rifle anti-tanque entrega, né? Sim. É a arma soviética aí. E é legal isso, que você vê o design dele, sei lá, você coloca ele do lado do Deribaldi, ele é muito magrinho. Ele tem as pernas muito finas, os braços dele é super fininho, o tronco dele é bem estreitozinho também, saca? Agora, uma coisa que eu fiquei um pouco decepcionada no design, né, que era o que eu esperava pelo menos, é que como ele tem essas pernas que parece que ela precisa, tipo, fincar no chão, para poder aguentar um disparo muito forte da arma, eu achava que ia ter algo assim, sabe? Que essa arma ela ia ter um recuo muito forte na hora de disparar, só que no fim das contas não tem, sabe? Eu achei que seria um gimmick legal. Aí ele tem a parada dos gambits também, que o gambit dele desativa o outro Mobile Suit, que isso é roubado pra caralho. O dele é muito mais overpowered que o normal. É meio que isso, né? Do tipo, ele tem essas características que deixa ele bem diferente dos outros, do tipo, por exemplo, o mecha do Shadi, que eu acho que ele tem um visual legal, mas eu acho ele muito genérico, sabe? Como o ponto forte dele é o Antidote, não tem uma parada visual, assim, que destaca ele, que mostra que a especialidade dele é isso, sei lá, tipo, ele não tem uma rede que ele vai jogar em cima do Ganda e desativa ele, saca? O do Shadik tem cara de Grunt. É meio que isso, ele tem cara de um Grunt caro, saca? E pra terminar, vamos falar dos meus favoritos, que são os dois Elfrits. Em vez do inglês germânico antigo, que tem alguns significados, a maioria deles relacionado a paz, proteção e afins. E os dois são o Ur, que é a segunda letra do alfabeto germânico, e o outro é o Tur, que é a terceira letra do alfabeto germânico. Então, alguém aí era meio weeb de Viking. Weebs de Viking à parte, os dois eu gosto que, apesar de serem muito parecidos, eles são muito distintos entre si. Você tem ali o Thorn, que ele é mais esse Mobile Suit meio Zeta Ganda, só que ele é pequenininho, ele tem tipo 15 metros de altura. Ele é tarracado, eu gosto dele. E se você ver a imagem dele, parece um frango, eu gosto disso também. Ele não malhou perna. E tem outra coisa também, ele tem o escudo, que provavelmente ele se desmonta, que ele tem o mesmo formato do escudo do Illfate do primeira versão, é por isso que eles provavelmente são o B e o C, são tipo a versão 2 e 3. E ele também tem uns thrusters em várias partes do corpo. Tipo, isso provavelmente significa a ideia de mobilidade. Ele tem nos ombros, ele tem nas coxas, ele tem em vários lugares. Então ele consegue ter um movimento muito tridimensional, muito mais trabalhado do que um que só tem os boosters nas costas. O outro, que é o Ur, ele já é o contrário, né? Ele é feito para ser um Mobile Suit pesado, que até faz sentido com as pessoas que usam, né? Um que é basicamente a gender band do Camille, que é a Norea, que é... Isso meio que é o tipo de combate dela, que é um combate que foca mais na agilidade e menos em partir diretamente para cima e tudo. E a outra que é a da Sophie, que é o Mobile Suit que aguenta porrada e ele dá muita porrada também, né? Uhum. Então eu acho legal que são esses dois designs parecidos, mas cada um com uma utilidade, como a gente estava falando. Esse pessoal da Dawn of Fold, eles não têm tanto recurso assim. Provavelmente eles receberam esses Gandas da Lady Próspera, né? Ou não. Mas cada um tem uma função muito específica, né? Os dois. Um é combate mais próximo e o outro é o que vai utilizar a agilidade. Como você estava falando aí de... Cada um você consegue identificar facilmente o que ele faz, né, na batalha, sem precisar falar nada. Esses dois eu gosto como eles também identificam muito isso pelo design deles. Tipo, em geral, uma coisa que eu fiquei bem satisfeita no Witch from Mercury em relação aos pilotos e Mobile Suit é que o Mobile Suit ele acaba sendo um reflexo como o piloto luta ou parte da personalidade dele, sabe? Eu achei isso bem bacana. Ô, Gabriel, tu achou os Mobile... Tu conseguiu enxergar alguma referência ao Mobile Suit antigo nos seus dois favoritos? Ah, sim. Basicamente, o Mobile Suit da Camille, né, da Norea, é o Zeta. E o outro Mobile Suit, ele lembra muito pra mim o Gustav Kaur, o Ur. E também um pouco daqueles Mobile Suits, daqueles Gundams até mais robustinhos, né? Que depois você vai ter até mais ali no final ali do UC e tudo. Eles parecem ser meio referência, sabe? A modelos... Porque, por exemplo, se você pega o rosto do Thorne, cara, é igualzinho o Zeta.
porque eu achei eles bem parecidos com o Rebaque e Full City do Iron Blooded Orphans. Não sei se você lembra, do Guts espacial. O Mobile Suit que tinha um alicate como arma. Eu lembro, mas eu não achei tão parecido assim não, viu? Eu achei o Color Scheme, achei bem parecidinho. Ah, as cores sim. E o U é o Vart, todinho. Eles só mudaram a cor. Até a arma eles roubaram. Ah, não é tão parecido assim não, viu, cara? Ele não é tão robusto. É sim, caixa de sapato em cima de caixa de sapato. Só que o Vart tem mais caixa de sapato. Que é isso, cara? O design dele é mega rebuscado. Michael, ele tem um thruster no ombro. Você não vê isso todo dia. Mas é um thruster? Não é um anti-antídoto? Não. O anti-antídoto fica atrás dele. É, fica na mochilinha. Ah. É, os dois têm as mochilinhas deles com anti-antídoto, que é o venenoso, né? Que a gente agora... O venenoso. Eu gosto que os caras chegaram no nível de desenvolver uma tecnologia anti a tecnologia anti a tecnologia. Tá realista isso aí. É que nem os caras que criam o radar. Aí cria o cara com a tecnologia anti-radar, aí cria o cara com a tecnologia anti-anti-radar. E aí alguém voa bem baixo e não é pego em nenhuma dessas. É isso, gente. Falamos dos nossos Mobile Suits. O que vocês acham aí? Manda comentários e... Pera aí, fala também quais são os preferidos de vocês. Tchau.